Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre John Grisham, do dossiê Pelicano, um relançamento da editora Arqueiro. Vamos falar sobre tudo isso já no vídeo, então se liga aí. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui falando se você conhece John Grisham. Ele é um dos meus autores favoritos, já adianto para vocês. Então, vamos lá, vamos falar primeiro sobre a história, sobre o dossiê Pelicano. Dois juízes da Suprema Corte americana são assassinados, eles estão em lugares não muito moralistas, podemos dizer assim. São juízes muito importantes, com muitos anos de carreira, e o assassinato deles talvez beneficie um pouco o atual presidente americano. Porém, uma jovem estudante de universidade fica intrigada com aqueles assassinatos e vai atrás daquilo e cria um dossiê. Ela sabe, ela descobre por que os dois juízes da Suprema Corte foram assassinados. O nome dela é Debbie Shawn e ela manda esse dossiê para alguns lugares e as mortes acabam aumentando. Essa é a tônica do enredo de O Dossiê Pelicano, que originalmente foi lançado em 1992, virou filme em 1993, filme este que está disponível na Netflix e que conta em seu casting, no seu elenco, conta com nada mais nada menos que Julia Roberts fazendo o papel da Debbie Shawn e com Denzel Washington. Então um filme que foi muito bem falado na época, um filme de ação muito legal. Mas o que eu acho mais legal das histórias do John Grisham é a maneira como ele constrói elas. O John Grisham é parte muito importante do meu amor pelos livros. Minha mãe lia ele. Um dos meus primeiros livros que eu li, assim, livro de adulto que eu li, foi o John Grisham. Lembro que eu cresci lendo John Grisham e Sidney Sheldon, então comecei muito bem as minhas leituras, talvez por isso eu seja tão apaixonado assim por livros, e até hoje eu leio John Grisham. Ele é um cara que escreve um livro por ano, no mínimo. Tem anos que ele chega a lançar 3 livros inéditos. Este aqui é o próximo livro dele, o livro que está chegando agora no final do ano aqui no Brasil, Cartada Final. Foi lançado no ano passado lá nos Estados Unidos, com o título original de The Guardians, e agora chega no Brasil no final do ano para encerrar aí com chave de ouro esse 2020. E falando um pouco assim sobre a importância dele na minha vida, ele é um cara que tem uma escrita única e talvez seja uma escrita que não tenha um apelo tão grande entre os novos leitores. Ao invés de falar do suspense de policial, onde policiais vão atrás de criminosos, onde eles tentam resolver os mistérios, a parte jurídica é a principal fonte de inspiração do John Grisham. Ele fala muito sobre leis, sobre como se libertar das leis, como utilizar as leis para prender alguém, para se livrar de algo. A batalha do livro dele muitas vezes é judicial. Inclusive, muito por isso, em O Dossiê Pelicano, ele envolve a Suprema Corte. Ele explica dentro dos meandros do livro ali quais os problemas políticos que podem envolver um juiz da Suprema Corte ser assassinado e ter que sair, e um presidente em ano eleitoral poder indicar um novo juiz da primeira corte, o quão isso é benéfico se quem está morrendo é um juiz do partido contrário. Então tudo isso, esses detalhes políticos, detalhes jurídicos, estão no meio do mistério. O mistério envolve pouquíssimo a polícia em si, ele quase não aparece um detetive assim. A Debbie Shawn é quem comanda as investigações junto com um professor dela, e ela vai indo atrás das coisas. Então é um livro que tem uma personagem feminina muito forte, ela é a personagem principal e é uma personagem que vai atrás das coisas, que não tem medo. O livro é muito coerente, porque ela é uma estudante universitária, ela dificilmente saberia dar um tiro, ela dificilmente saberia se defender de um ataque de alguém e tudo mais. Então as pessoas para quem ela pede ajuda são importantes, porque ela não sabe quem ela pode confiar ou não. Ela vai atrás de determinadas coisas. Inclusive o livro envolve muito jornalismo. Além de ter a parte jurídica, além de ter a parte política, tem a parte jornalística, de uma construção de reportagem, de como um repórter vai pegar o dossiê das mãos da Shawn e vai entregar isso para um jornal, e o que o jornal precisa saber para dar veracidade para aquela história, o que ele precisa entregar além desse dossiê. Então é um livro muito minucioso, é um thriller, tem muito suspense, você não sabe o que vai acontecer até o final do livro, você fica numa angústia de saber se a Shawn vai conseguir se livrar de quem tá atrás dela, se ela vai se
meter numa enrascada ainda maior, se as pessoas que estão perto dela vão morrer ou se todo mundo no final do livro vai estar bem feliz e as pessoas que precisam ser responsabilizadas pelas mortes serão. A morte acaba ficando quase em segundo plano, porque todas as coisas que são apresentadas durante o livro vão ganhando mais importância até do que os assassinatos. A posição do presidente americano tem mais importância do que os 2 juízes que foram mortos ou da investigação daqueles crimes. O porquê esses crimes não estão sendo bem investigados tem uma outra necessidade de ser apurado, e isso toma o protagonismo do livro também. Depois, em algum momento, quando as coisas estão se encaixando nesses primeiros percalços que a Derbyshire vai encontrar, surge mais a questão de reportagem, a questão dos jornalistas. Você fica angustiado se ele vai conseguir publicar a matéria ou não, se vai dar algum problema, se vão acreditar nele ou não. Um livro perfeito, com muitas janelas que vão sendo abertas, com temas do enredo novos a cada momento e que estão todos interligados ao tema central do livro, que são os assassinatos. Então, tudo que é aberto, todas as janelas que são abertas, elas são fechadas em algum momento. O livro conta a história muito redondinha, ele apresenta todas as explicações para o que está acontecendo, e muitas vezes a explicação que você está com mais expectativa que ela aconteça, ela nem é tão importante assim, porque já surgiram coisas novas para interligar a história e para deixar o leitor ainda mais de cabelo em pé. O livro não tem terror, o livro não tem muito sangue, ele tem uma ação constante, ele é de tirar o fôlego, as cenas acontecem em uma diferença pequena de período, e ele tem vários detalhes muito interessantes, como por exemplo, boa parte do livro se passa em New Orleans, e o livro é de 1992. Nos anos 2000, New Orleans foi destruída pelo furacão Katrina, e ela fala muito da cidade, fala de como a cidade é bonita, de como as coisas antigas na cidade são bem representadas. O livro tem uma descrição muito bacana das ruas, dos ambientes, das casas antigas de New Orleans ou dos monumentos mais modernos que existem em Nova York, e Katrina destruiu completamente com New Orleans, e muitas das coisas que são apresentadas no livro, enquanto New Orleans é o cenário principal dele, não existem mais ou tiveram que ser reconstruídas boa parte delas. Então o livro acaba sendo datado. Falei no vídeo passado aqui sobre o Trocas Macabras de livros que são datados, né, que acabam ficando datados por algum detalhe, e esse livro tem essa questão do furacão Katrina, e tem uma outra questão que é muito parecida com que eu falei no vídeo passado. Se você não viu, assiste o vídeo de Trocas Macabras, que é o que saiu sexta-feira passada, que eu falo de futebol americano e como um time de futebol americano datou o livro do Stephen King. E nesse livro, além da situação do furacão Katrina, tem também um time de futebol americano que data demais o livro. Vou contar pra vocês essa história. O nome do time era Washington Redskins, e no livro ele é tratado, boa parte dele, durante boa parte do livro, como apenas Redskins, que é o segundo nome, que no futebol americano é o nome principal do time, acaba sendo o segundo nome. O primeiro nome é o nome da cidade ou do lugar de onde é, estado e tal. O segundo nome é o nome do time realmente. E Redskins se dirige diretamente aos peles vermelhas, os índios americanos. E isso, ano passado, houve um movimento muito forte, uma reclamação muito forte, dizendo que isso era pejorativo e que era uma forma de preconceito e que o time deveria mudar de nome. E esse ano o time mudou para o Washington Football Team apenas, não tem mais o Redskins. Então o time que é dito no livro, grande parte do livro, o time não tem uma grande importância, mas ele serve também como cenário para a obra. Durante boa parte do livro eles chamam de Redskins, e se fosse uma pessoa lendo hoje, como o livro foi lançado agora novamente, sem saber que ele é um livro de 92, e quisesse procurar sobre esse time, sobre o Redskins, não acharia ele, porque ele existe, mas o nome foi alterado. Então é mais um detalhezinho que deixa o livro datado. Outro ponto que existe no livro, as Torres Gêmeas são mencionadas em algum momento, mas bem de leve assim, e as Torres Gêmeas acabaram caindo no começo dos anos 2000 também, então isso foi um outro pontinho que acaba datando o livro. E esse livro está sendo relançado num novo estilo de edição da editora Arqueiro, que se chama Pop Chic, é o novo selo deles. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um livro menor do que os livros normais da Arqueiro, ó, como vocês podem ver aqui, a diferença dos dois.
E ele tem essa ideia realmente de ser um livro econômico. Ele é um livro menor, as páginas são um pouco diferentes, muito semelhantes à qualidade de folhas do paperback americano, um pouco melhor do que as folhas do paperback americano, mas são aquelas folhas que molham com maior facilidade, que estragam um pouco mais com maior facilidade, mas que não atrapalham em nada na leitura. Inclusive eu gosto muito mais desse estilo aqui de construção de livro do que dos livros normais. A letra do livro ficou uma letra bem interessante também, ficou bem bacana. Deixa eu mostrar aqui. Aí, deu. Bem bacana, um tamanho bem legal. E por isso, por ela ter um tamanho legal para você ler, o livro acaba ficando com mais páginas. Mas o livro ser menorzinho, assim, para mim a dinâmica de leitura é muito bom. Eu consigo ler mais rápido, consigo ler mais páginas por noite. Então, gosto muito desse estilo aqui, muito mais do que livros grandões com letras minúsculas para caberem muitas linhas numa só página. Isso dificulta muito mais a minha leitura. Então, tá saindo esse selo econômico. Eles estão lançando livros do Dan Brown nesse selo, estão lançando livros do Nicholas Sparks também e da Julia Quinn. Então vários livros aí estão sendo relançados. A Origem é um dos livros do Dan Brown que está sendo relançado no selo econômico da Editora Arqueiro. As palavras do livro são integrais, eles não tiraram nenhum trecho do livro para deixar o livro menor ou algo do tipo, como algumas editoras fazem. E ele é para ser mais barato, né? Ele é para ter um preço mais camarada e deve variar entre 20 e 30 reais pós-lançamento. Acredito que é uma ideia bem interessante para os tempos atuais que a gente está vivendo. Livro com baixo custo, com uma qualidade ainda boa, não vai ter aquela capa dura maravilhosa como livros da Dark Side, por exemplo, mas é um livro bem interessante, com uma qualidade muito boa. A única coisa que não ficou muito legal para mim foi que a abertura do livro não é uma abertura muito boa. Essa aqui é o máximo que consegue abrir e as margens de uma página para outra ficam bem perto ali entre as páginas. Então isso me atrapalhou um pouco, mas nada que faça o livro ser ruim ou algo do tipo. A pegada do livro é boa, o estilo de página é bom. Gostei bastante do selo, continuaria comprando os livros nesse selo econômico aí e vale a pena. E se você ainda não conhece John Grisham, esse é um dos melhores livros que eu já li dele. A Cartada Final é o último livro dele lançado aqui no Brasil. Todos os livros dele são de ficção, exceto um, que é O Homem Inocente, que conta a história de um cara lá nos Estados Unidos que ele, com a ajuda do Innocent Project, conseguiu tirar o cara do corredor da morte, provar a inocência dele e devolver ele para a família, provando que ele não tinha feito nada do que ele era acusado. Essa história também é contada no Netflix, você pode procurar lá. Inclusive, boa parte das filmagens acontecem com o John Grisham narrando como ele investigou as coisas, como ele foi ajudado e como ele conseguiu ajudar uma pessoa a ser salva do corredor da morte americano. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Semana que vem eu tô de volta para dar um feliz ano novo para vocês. E fica aí, mais uma dica literária. Eu vejo pouca gente falando de John Grisham, então sempre que eu puder, sempre que eu conseguir, vou estar elevando a obra dele, porque ela é muito importante na minha vida e é um estilo literário que interessa muito aos brasileiros e é pouco divulgado. Tem pouquíssima gente que escreve como John Grisham, que escreve um enredo, que constrói um enredo para fazer um thriller utilizando de coisas que não são policiais, né? Ele utiliza da justiça, da política e principalmente da parte jornalística também, mas não diretamente da polícia, não diretamente de um detetive indo atrás para resolver o crime. Não, ele utiliza advogados, ele utiliza jornalistas e ele faz políticos serem tirados da sua zona de conforto. Muito bom, vão lá, vai ler John Grisham, semana que vem a gente tá de volta.